Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema super importante: a saúde de quem trabalha aqui no Brasil. Vamos entender como ela é protegida por uma espécie de dupla camada de segurança. Pense assim: um escudo global e um escudo nacional, que trabalham juntos. E, para começar, uma pergunta que parece simples, mas é a base de tudo. O trabalho deveria deixar alguém doente? É uma pergunta bem direta, né? E é justamente a partir dela que toda a estrutura de proteção que a gente vai explorar hoje foi construída. Para a gente entender essa proteção, nosso roteiro vai ser o seguinte: primeiro, a gente olha para fora, para o tal guardião global. Depois, vamos entender as regras desse jogo e como o Brasil entra na história. Aí, o foco vira para o nosso escudo nacional, o SUS. E, por fim, a gente junta tudo para ver como essa rede funciona na prática. Vamos nessa? Começando então pelo nosso primeiro escudo, o que vem de fora, o global. A peça central aqui é a Organização Internacional do Trabalho, muito mais conhecida pela sigla OIT. A OIT não é de hoje, não. Ela nasceu lá em 1919, logo depois da Primeira Guerra Mundial, com uma missão bem clara: promover a justiça social. E o mais legal é que o Brasil não chegou depois, não. Nosso país é um dos membros fundadores, ou seja, está nessa construção desde o comecinho. Agora, o que faz a OIT ser tão especial é a sua estrutura, que eles chamam de tripartite. Imagina só essa cena. Sentados na mesma mesa, com o mesmo poder de voto, estão os governos, os representantes dos patrões e os representantes dos trabalhadores. É essa conversa entre os três lados que dá uma força imensa para as normas que são criadas ali. É basicamente o diálogo social em escala mundial. E qual é o grande objetivo disso tudo? A OIT chama de trabalho decente. E essa citação de 1999 resume a ideia perfeitamente. Não é só sobre ter um emprego, sabe? É sobre as condições desse trabalho. É ter liberdade, igualdade, segurança e, claro, dignidade. Certo. Mas como é que essa organização pega todo esse diálogo e transforma em regras de verdade? Bom, é aí que entram os padrões globais, que funcionam como as regras do jogo para o mundo do trabalho. E aqui tem um ponto-chave para a gente entender. Existem dois tipos principais de regras: as convenções, que são como leis internacionais. Quando o país assina e ratifica uma delas, ela passa a valer de verdade, é obrigatória. Já as recomendações são como um guia de boas práticas, sabe? Elas dão um norte para as políticas de cada país, mas sem aquela obrigação legal. E é importante saber que esse escudo global não é uma coisa estática, parada no tempo. Ele evolui. Essa linha do tempo aqui mostra um marco recentíssimo e muito importante. Em 2022, finalmente, um ambiente de trabalho seguro e saudável foi reconhecido como um direito fundamental. E o que isso quer dizer? Que agora, todos os países membros da OIT, mesmo os que não assinaram as convenções específicas, têm o compromisso de respeitar e promover esse direito. Ok, agora vamos trazer essa conversa aqui para casa. Como é que o Brasil pega essas regras globais e as aplica na nossa realidade? Vamos ver um exemplo bem concreto. A Convenção 155 é tipo a mãe de todas as normas de segurança e saúde no trabalho. O Brasil a ratificou lá em 1992. Isso significa que os princípios dela viraram lei por aqui, criando a base para toda a nossa política nacional sobre o assunto. E essa proteção não fica só no geral, ela vai nos detalhes. A Convenção 170, por exemplo, foca especificamente na segurança no uso de produtos químicos. Quando o Brasil a ratificou em 1996, assumiu o compromisso de proteger milhões de trabalhadores que lidam com esse tipo de risco todo santo dia. Beleza, até agora a gente viu o escudo global. Agora vamos conhecer o segundo escudo, que é 100% nosso, 100% nacional, o nosso Sistema Único de Saúde, o famoso SUS. Guarde bem este número: 1988. Ele é o marco zero do nosso escudo nacional. Foi nesse ano, com a nossa Constituição Federal, que uma coisa revolucionária aconteceu. Ficou definido que a saúde de quem trabalha também é uma responsabilidade do SUS. Isso mudou completamente o jogo, porque uniu oficialmente o mundo do trabalho com o sistema de saúde pública. 2 anos depois, a lei que criou o SUS detalhou ainda mais essa responsabilidade. Ela definiu o que é saúde do trabalhador. E não é só tratar quem já ficou doente, não. É um ciclo completo. Entender os riscos no ambiente de trabalho para poder prevenir doenças e acidentes antes mesmo que eles aconteçam. É vigilância acima de tudo. Ok, então a gente tem um escudo global e um escudo nacional. Mas e aí? Como eles se conversam e funcionam no dia a dia?
Vamos ver como essa engrenagem roda na prática. Na prática, a estrutura é tipo uma cascata. Lá em cima, o Ministério da Saúde define as grandes estratégias. Essas estratégias descem para a Renast, que é a rede nacional que articula tudo. E na ponta, quem faz o trabalho acontecer mesmo, lá nos municípios, são centros de referência, mais conhecidos como Sereste. Os Serestes são, de fato, o motor do sistema no território. Eles são a linha de frente. São eles que investigam acidentes de trabalho, que dão suporte técnico para um posto de saúde, que ajudam a entender um surto de doença numa fábrica. Eles conectam todos os pontos da rede de atendimento. Mas para esse sistema todo funcionar, ele precisa de uma coisa: informação. E é por isso que alguns problemas de saúde, como esses que a gente vê aqui, são de notificação compulsória. Ou seja, se um médico ou enfermeiro atende alguém com suspeita de LER, por exemplo, ele tem a obrigação de informar isso às autoridades de saúde. E para onde vai essa informação toda? Para um grande sistema de informação chamado SINAM. É aqui que a mágica acontece. Aquele caso individual de intoxicação, por exemplo, deixa de ser só um caso isolado e vira um dado. Juntando milhares de dados, a gente consegue montar um mapa da saúde do trabalhador no Brasil, o que permite identificar onde estão os maiores problemas e planejar ações para prevenir que eles continuem acontecendo. E a proteção não para, ela continua se expandindo. Em 2023, o Brasil deu um passo muito importante para ratificar a Convenção 190 da OIT, que foca num problema seríssimo: a violência e o assédio no ambiente de trabalho. Isso mostra direitinho como os dois escudos conversam o tempo todo. Uma nova regra global inspira uma ação aqui dentro e os dois se fortalecem juntos. Se a gente pudesse resumir tudo o que vimos até agora numa única frase, seria esta: proteger a saúde no trabalho é, ao mesmo tempo, um esforço que vem de fora, global, e uma responsabilidade que é nossa, aqui dentro, local. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Agora que a gente conhece um pouco melhor essa complexa rede de proteção, a pergunta que fica é: o que a gente pode fazer no nosso dia a dia, tanto individualmente quanto como sociedade, para fortalecer ainda mais esses dois escudos? Fica aí o pensamento. Obrigado por acompanhar esta análise.